Fala, rapaziada, tudo na paz? Já chega deixando o seu like, se inscrevendo no canal para estar fortalecendo a gente, valeu? Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui algumas coisas e vamos pro foco principal, que é o tema, que é o título desse vídeo. Estamos com esse Prisma aí, tá? Carro de mulher, carro bem conservadinho. Tem algumas pendências para poder fazer, mas carrinho bom. Quebrei o quartinho que tinha aqui, né, galera? Tinha um quartinho aqui, ó, a marca da parede aí, marca da parede. Tinha um quartinho até aqui, tá vendo? A outra marca ali. Aí eu vou fazer o que aqui? Levantar uma parede colada mais ou menos nesse poste aqui, vindo até aqui, porque aqui vai ser a bancada, ali vai ser a oficina. Se Deus permitir, claro. Essa prensa aqui é uma prensa velha que tem aqui, a minha que eu uso tá lá atrás. Então vamos no foco principal, né? As peças do Prisma já chegaram. Vou mostrar pra vocês aí as peças do Prisma. Aqui fora, o serviço que tem aqui pra mim fazer essa semana aqui, já era pra mim ter terminado já. Esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é um Honda Fit. Tirei o motorzinho dele, sem motor. Aí, ó, meu pé aí de baixo aí, ó, sem motor, vendo aí? Isso aqui queimou junto do cabeçote, por causa de um vazamentozinho que tinha por aqui. Por aqui assim. Aí queimou a junta do cabeçote, mas você vê, tá cheio de marca de corrosão, tá vendo? Aqui, ó, tudo enferrujado, tubinho aqui todo, ó. A gente vai deixar naquele padrãozinho aí, tudo limpinho, certinho. Aí, tá vendo aí? Aí o que acontece? Queimou junto do cabeçote. Aí eu falei com o cliente, cara, é melhor tirar esse motor fora, planar a face do bloco, que eu falo pra vocês. Bloco de alumínio, o certo é planar a face do bloco e fazer o que tem que ser feito. Porque se você pegar e planar só o cabeçote, por que empenaria só o cabeçote se os dois são de alumínio? A face do bloco e o bloco em si e o cabeçote são de alumínio, entendeu? Então não teria, deixa eu ver se consigo virar pra mim isso aqui. Não teria lógica nenhuma a gente planar só o cabeçote e não planar o bloco, porque aí o bloco estaria, o cabeçote ficaria retinho, mas o bloco continuaria empenado. Então é melhor planar o bloco e o cabeçote. O bloco dele tá aqui, ó. Aqui, gente, não critica não, porque a gente está tô num processo de transição. Eu tava trabalhando numa empresa lá em Nova Iguaçu, aí aqui em Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. Aí eu resolvi abrir minha oficina em casa, porque eu tenho cliente pra caramba. Então pra mim seria mais viável eu trabalhar pra mim e trabalhar em casa, que é o meu sonho, sempre foi trabalhar em casa. Aí, ó, o bloquinho dele tá aqui. Então tá uma bagunça aqui ainda, cara. Eu vou deixar tudo lindo, quando tiver tudo bonitinho eu vou mostrar a vocês também. Porque o meu sonho sempre foi ter minha oficina em casa e fazer com perfeição. Aí, tá vendo aí? Eu gosto de fazer o serviço com perfeição. Por isso que os clientes vêm de longe aqui em casa para fazer serviço, porque eu gosto de fazer com perfeição. Se depois eu lembrar, vou mostrar para vocês o vídeo desse bloco limpinho. Tá vendo como é que ele tá? Ó? Podre. Ó, o resto da junta. Olha o grau que chegou essa junta. Olha isso. Queimou, olha o que aconteceu. Aí eu não vou tirar, não vou brunir, não vou trocar anel, não vou fazer nada. E olha como é que tá aqui, ó. Tá vendo? Então tem que dar um trato, tem que fazer alguma coisa, né? Isso aí. O pistão não tá aqui, eu queria mostrar pra vocês como é que ficou o pistão. A carta já tá lavada, os mancal estão lavados. E aqui é o outro ponto principal. Isso aqui é as peças, são as peças todas as peças do Honda Fit. E as peças novas chegaram do Prisma. Jogo de bronzina de fixo, móvel. Isso aqui, ó, que eu falo pra você. Toda vez que for mexer nesses carros, dá uma olhada nisso, tá? Troca isso aqui, porque se quebrar essa chavetinha aqui, ó, essa chavetinha que tem aqui, ele fica fora do ponto, o carro fica estourando, o carro fica horrível, horrível. E o dela tá quebrado, tá sendo isso aqui. E se quebrar essa de dentro também, o carro fica horrível, porque essa de dentro às vezes não quebra, mas ela fica muito fina e o peão fica assim. Então você não tem um ponto preciso, um ponto certo no carro. Então eu comprei malha, né? Comprei malha aqui, o metal leve, bronzina, jogo de bronzina. Comprei o óleo de freio, porque como eu tirei o eixo desse carro sem tirar a parte de baixo, sem tirar a parte de cima, sem tirar o cabeçote, então eu tive que tirar a caixa de marcha.
E geralmente quando acontece isso que eu vou mostrar para vocês, esses carros da GM comer a lateral do eixo, é porque a embreagem está ruim. Se a embreagem estiver ruim, ela vai forçar o eixo, em vez de forçar o platô, vai forçar o eixo com o platô, com tudo, e vai comer a lateral do eixo. Aí comprei o óleo aqui, 15W40, filtro, retentor do volante, sabor, bomba Shadec, bomba boa pra caramba, tá? Essa bomba é muito boa. E aqui em Queimados, aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem muita opção de material de muita qualidade não. De tipo GM, essas coisas assim, esquece, que é muito difícil. A cola que eu gosto de usar, 99 preta, pra dar uma disfarçada, né? Pra ela não ficar aparecendo, porque aquela cinza fica muito fake, fica aquela borda cinza, fica horrível. Aqui é... Esse aqui é o atuador de dentro da caixa de marcha. Embreagem, comprei look, tá? Embreagem muito boa, eu gosto de usar essa embreagem, nunca tive dor de cabeça. Comprei o eixo do virabrequim. O eixo stand, tá? Nem tirei do plástico ainda. Stander. E daqui a pouco eu vou começar a montagem. Daqui uns... Só quando eu terminar de gravar esse vídeo aqui eu vou começar a montagem. Eu quero mostrar pra vocês aqui. Aí, ó. Como ainda as ferramentas estão tudo lá atrás ainda. Tem que procurar as ferramentas tudo. Eu tive que fazer esse improviso. Mas tá com um paninho aqui direitinho. Não tá marcando a lata dela nem nada, tá? Não tá forçando o farol nem nada. Porque esse pano tá dando uma altura pra não pegar no farol aqui. E é isso aí. Depois tem que dar um trato aqui, dar uma melhoradinha, uma limpadinha. Eu não gosto de lavar motor. Só vou tirar um pouco dessa poeira. Aí, tá vendo? Eu não tirei cabeçote, não tirei nada. Tá tudo no lugar. Cano de descarga no lugar, vela no lugar, tudo no lugar. O carro tem GNV. Caixa de marcha. Tem um trato aqui na capa seca dela. Pra ficar limpinha, tá vendo? Aí eu boto o negócio dentro. Essas partes aqui eu não... A gente não vai ter mais essa madeira aqui. A gente vai ter nossa talha direitinho. Pra poder o serviço ficar bem feito, tá? Deixa o like aí, se inscreve no nosso canal. E quando eu finalizar aqui, eu gravo um vídeo dele já pronto, já funcionando. Aí, ó, o K80 que eu falei é isso aqui. Pensa num negócio que limpa isso aqui, ó. Limpa bem demais, ó. Gosto muito de usar ele. Aí, um pouquinho que o carro tá aqui, ó. Uns 4 dias, mais ou menos 3 dias. Como é que o disco já ficou? Ele chega até a travar, ó. Travou já. Eu tenho que rodar ele pra poder ele... O pior que eu não posso passar lubrificante, passar nada, porque é a parte do freio. Mas tamo junto, forte abraço. Deixa o like, se inscreve no canal. Se tiver alguma sugestão aqui pra oficina, vocês podem falar. Meu pensamento aqui é o seguinte. Manter, fechar ali essa janela, fechar aquela porta ali. E ali vai ser o quarto dos meus filhos, aquela janela passar ali pro lado ali. Aí pegar e fazer dali pra cá, daqui dessa varanda pra cá. Eu ia quebrar até lá dentro, mas eu vi que não vale a pena quebrar até lá dentro, porque vai destruir a casa por causa de oficina. Não, eu não pego serviço, um montão de serviço, pego serviço mais agendado. Então se eu ficar com esse pedaço da varanda pra cá, alinhado ali, ó, reto assim, dali pra cá, tá ótimo, tá 100%. Tamo junto, se inscreve no canal e deixa o like aí.